Eita, Deus maravilhoso! Finalmente estamos aqui no nosso canal Cristianismo e Judaísmo Errado. Um canal de bênção, um canal que vem ajudando muitas pessoas a se aproximar mais de Deus, né? Você que está no Brasil, fora do Brasil, assistindo nosso canal, muito obrigado por assistir. Mas se você der um likezinho, melhora ainda mais o nosso canal. E o que nós vamos falar hoje? Eu tenho falado um assunto muito bom, e eu até disse no vídeo passado, e vou gravar esse vídeo, falando sobre o momento em que sua alma se enfada de Deus, né? Existe isso, irmão Jorge? Existe. Deus nos adverte deste mal, desse perigo que nasce dentro do ser humano, quando a sua própria alma ela sente enfado de Deus, acha Deus enfadonho, né? Olha aí. Eu também disse que o mesmo texto também fala sobre Deus se enfadar do ser humano. Duas situações, todas perigosas, a qual nós devemos repudiar, lutar contra isso, né? Não podemos aborrecer a Deus, né? Mas a mensagem que eu vou falar hoje com os irmãos é com respeito à lei de Deus, né? O que nos separa dos judeus? O que é que nos separa dos judeus? Você dirá, bom, Jesus, sim. Os judeus não são simpatizantes de Jesus. Isso é verdade. Isso nos separa dos judeus. Mas tem outra coisa que eu acho essa mais perigosa, né? E o que é, irmão Jorge? Vai dando like que eu vou dizer. Vou dizer qual é. O vento aqui está arrepiando meu cabelo, né? A sala aqui é no ventilador. Amém, glória a Deus. Vamos continuar aqui a mensagem, né? Dá uma pausa aqui rapidamente. Pronto, meus irmãos. Obrigado por aguardar um pouco aí, né? Eu dei uma pausa no vídeo, mas vamos continuar. Outra coisa que faz os judeus se afastar dos cristãos e os cristãos dos judeus é a questão do respeito pela Torá. Eu sou um cristão e eu falo a Bíblia é sagrada. Eu tenho o maior respeito por toda a Bíblia. Para mim, a Bíblia dos cristãos inclui o que os judeus chamam de Torá, os profetas, os livros de sábios, os salmos. Infelizmente, eu não concordo também com esta nomenclatura de Velho Testamento. E nós temos também o Novo Testamento, que são os 4 evangelhos, são os Atos dos Apóstolos, o livro profético do Apocalipse e as cartas, né, dos apóstolos, né, João e outros mais, Paulo. Tudo bem, isso para mim é a Bíblia completa. Mas para os judeus, a Bíblia de fato é a Torá. E os adjacentes desse livro também são sagrados, são os profetas, o livro de sábios, coisa assim. Mas a Torá é fundamental. Depois da Torá tem a Torá oral, né? Que também é a explicação, coisas mais profundas da própria Torá. Tudo bem. Então, e realmente eles têm uma certa razão. E Jesus, você judeu não sabe, se você ler os 4 evangelhos, você vai ver um Jesus muito diferente do Jesus cristão. Como assim, irmão Jorge? Porque lá no Jesus dos 4 evangelhos, você vai ver o Jesus judeu. Um Jesus que guarda a lei, um Jesus que defende a lei.
Quando fala lei, não é lei como a gente conhece aqui no nosso país, a lei. Quando fala lei, fala a Torá, fala a Bíblia, fala a palavra de Deus, escrita por Moisés. Entendeu? Então você vai ver o Senhor Jesus dos 4 evangelhos, você vai ver um Jesus que não entende que o livro é de Moisés, mas que o livro é a palavra de Deus. Com essa expressão, livro de Moisés, a lei de Moisés, coloca os escritos sagrados como sendo de uma pessoa, um ser humano chamado Moisés. E ele entra em conflito com a pessoa do Senhor Jesus, de uma forma que nós, cristãos, se eu disser que eu vou seguir a lei de Deus, a Torá, eu estou seguindo a lei de Moisés. E não estou seguindo a lei de Jesus, o Cristo que nós temos, que nós seguimos. Então, essa dissonância, essas forças antagônicas, em vez de se unir, elas se afastam, como se elas fossem realmente antagônicas, né? Uma contra o outro, não consegue se aproximar. E eu quero dizer para os meus irmãos que não é assim que Jesus nos ensinou. Quem lê os 4 evangelhos vai ver uma harmonia entre Jesus e os livros chamados de Moisés, mas que são também chamados pelo próprio Jesus de a palavra de Deus. Amém? Então, eu posso dizer para você, se pegar só os 4 evangelhos, tá? E juntar com o resto da Bíblia, não há diferença. Não há diferença. O irmão Jorge leu o livro do grande escritor, o nome dele, Flávio José, eu li. E ouvi os conselhos espirituais de Flávio José. Eu digo para você, eu tive a impressão que eu estava diante de um seguidor de Jesus, porque os conselhos dele é semelhante aos conselhos de Jesus. E se você for ver os conselhos de João Batista, é semelhante aos conselhos de Jesus. Então, por que tudo é semelhante? Porque tem uma fonte só de orientação, e essa fonte é o que nós chamamos de o Velho Testamento, a Torá, ou a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. As leis de Deus dadas a Moisés, as leis de Deus, as palavras de Deus dadas a Moisés são de Deus. E é nelas que Jesus se baseia. É nela que o João o Batista se baseia. Mas você vai pegar no Novo Testamento algumas expressões, parece jabuti. É uma expressão muito usada no Brasil. Quando o Congresso Nacional vai assinar uma lei, ela coloca um jabuti dentro, que é uma lei assim controversa, que causa assim danos à sociedade, chama lei de jabuti. Então tem algumas expressões no Novo Testamento que parecem jabuti. Por exemplo, uma que Jesus diz lá em Mateus, que a lei vai até de Moisés até João Batista. Aí parece que ali João Batista para, porque começa Cristo. Tem uma expressão na Bíblia, você já viu? Vamos ver? Pois bem, aqui é Mateus capítulo 11, né? Jesus exalta João, o Batista. Ele diz assim no versículo 13: porque todos os profetas e a lei aqui é a Torá, né? Os livros dados a Moisés, profetizaram até João. A expressão aqui, até João. E você vai ver muitas vezes repetir essas palavras no Novo Testamento, como que tudo fosse até João. De João para, porque aí começa uma outra
outro passo, né? Até João. Pois bem, já temos 10 minutos de palavra. Vamos ver, irmão Jorge. O que nos separa é justamente isso. A falta de respeito com a palavra de Deus. Você vai ver. Você já ouviu alguém dizer assim: isso está no Velho Testamento. Quem já ouviu essa palavra? Isso que você está dizendo aí? Está no Velho Testamento. É uma expressão banalizadora em que você, dentro do seu coração, diminui a importância da palavra de Deus. Está no Velho Testamento. Está no Velho Testamento. Quer dizer, está no Velho Testamento? Não tem importância. É aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Quer ver? Olha só essas palavras de Jesus. Olha essas palavras de Jesus do livro de Mateus, capítulo 7, no versículo, diz assim: nem todo que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha essa palavra do Senhor Jesus. Preste atenção a ela. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, senão aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha, eu chamo Jesus de Senhor. O judeu não, você não chama. Mas nós cristãos chamamos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, me ajuda. A gente fala isso. É do nosso coração, que reconhecemos Ele como Messias, Salvador, Filho de Deus. Mas Jesus disse assim, olha: nem todo que me chama de Senhor entrará no reino dos céus. Qual é a condição para fazer parte do reino dos céus? Aí ele diz: senão aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Como é que você vai saber a vontade de meu Pai que Jesus falou? Irmão, pastor, evangélico, missionário, evangelista, seja lá o que você for, a vontade de meu Pai expressa por Jesus é o Velho Testamento. Ai, Deus do céu. É o chamado Velho Testamento. Porque quando Jesus falou isso, só existia o Velho Testamento. Então, quando você vê um pastor, um crente, dizer para você: não, isso é o Velho Testamento, este não acredita na palavra de Deus. Você vê um pastor usar essa expressão: não, isso está no Velho Testamento. Ele não acredita na palavra de Deus. Você mesmo não acredita. Porque o Velho Testamento é a palavra de Deus. Olha aí, já começou. Começou a mexer dentro de você alguma coisa, um bicho. Porque você rejeita a palavra de Deus. E fala: Senhor Jesus, Jesus para cá, Jesus para lá. Põe a mão, ora, cura. Porque Jesus te ouve, invoca, clama, faz campanha, tudo dá certo. Mas quando se refere à palavra de Deus, você diz: é o Velho Testamento. Então nós não temos compromisso com o Velho Testamento. Errado! São palavras não minhas, mas do próprio Jesus. Olha aí, judeu, você não sabia, mas Jesus defende aqui a Torá, a palavra de Deus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
e não e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Meu Deus do céu! Jesus falou: muitos me dirão naquele dia. Você acha que essas pessoas que ele está citando aqui são judeus? Eu não acho. A maioria dos judeus não crê em Jesus, então não faz nada no nome de Jesus. Mas os cristãos sim, aí já é um motivo para se preocupar. E eu não sou contra, e nem acho ruim, que ocorram esses milagres na mão desses homens santos, né? Então esses homens santos têm essa autoridade, expulsar demônio em nome de Jesus, curar em nome de Jesus, fazer maravilhas. Por isso eu não julgo e nem condeno você que faz essas obras no nome de Jesus. Eu lhe considero uma pessoa muito especial para Deus, porque Deus tem te ouvido, Deus tem te escutado. Nessas horas importantes, o versículo seguinte é que está a resposta dessa situação. Presta atenção. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Ai, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa aqui é a Bíblia João Ferreira de Almeida, viu? Novo Testamento, palavra de Jesus, escrito por Moisés, Mateus. Nunca vos conheci. Ele fala em nome de Jesus, usa o nome de Jesus, anda com Jesus, realiza maravilhas em nome de Jesus, mas Jesus vai dizer ao Senhor: nunca vos conheci. Ele não está falando com judeus, está falando com cristãos, com os que seguem a Jesus, com os que usam o nome de Jesus, com os que creem no nome de Jesus, com os que usam o nome de Jesus para fazer obras grandiosas. E a esse Jesus disse: afastai-vos de mim. Muitos, que não falou muito, não falou todos, ele falou muitos, não falou todos, mas a grande maioria será tratada dessa forma. Aí por quê? Aí vamos para o começo lá. Lá no começo, que nós lemos agora. E assim: aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, quem é que faz a vontade de meu Pai que está no céu? É aquele líder religioso que respeita a Bíblia como um todo, que aceita e que entende a harmonia que tem que ter entre elas. Então, no momento que você escuta um pastor dizer: não, isso está no Velho Testamento, este homem já é para se desconfiar. Porque, infelizmente, meu querido pastor, você está menosprezando a palavra de Deus escrita no chamado Velho Testamento. Valorize a palavra de Deus. Eu estou pegando aqui só o texto de Mateus, capítulo 7. Então, nesse capítulo 7, Jesus colocou os livros sagrados de Moisés em alto patamar de valorização. Eita, muito forte, meu jovem, muito forte. Muito forte. Então, a partir de agora, quando você lê o chamado Velho Testamento, o livro de Moisés, as palavras ali são de Deus. Não é do Moisés. Até quando Moisés fala, foi Deus que mandou ele falar. Tá certo? Então, entenda, valorize tudo que está ali. Verdade que nem tudo que está ali a gente pode fazer, né? Por exemplo, sacrifícios, holocaustos, oferta de elevação, criar um altar. Nós não podemos fazer um altar de cobre, nós não podemos fazer um tabernáculo, não podemos fazer uma arca da aliança,
Não podemos fazer isso. Não podemos pegar o sangue, aspergir na base do altar, colocar no chifre do altar, colocar na orelha, aspergir na direção do tabernáculo. Não podemos fazer isso. Mas está escrito lá e é sagrado. E se está escrito lá, tem alguma coisa importante para ser transmitido naquelas palavras. Procure enxergar, procure buscar a Deus qual é o valor espiritual que tem aquilo ali. Entendeu? Amém? Então temos que valorizar a palavra. Infelizmente, a cultura de desvalorizar a palavra de Deus, ela é antiga. Ela é antiga. E é por esta razão que a igreja sofre, a igreja do Senhor Jesus, porque está com as pernas quebradas. Uma vez que você minimiza o valor das palavras de Deus, a Bíblia Sagrada, o Velho Testamento, a Torá, então você também fica deficiente. Eita, irmão, já está pegando duro. Não, mas é a advertência. É melhor você ser um crente que valoriza cada palavra que sai da boca do Senhor do que aquele que não valoriza. Bom, a razão pela qual eu ia falar também esse tema aqui, eu também quero dizer para você que Jesus, ele nos seus dias, ele questionou a liderança israelita, judaica, na época, porque também praticava essa arte de desvalorizar a palavra de Deus. Agora como diz, já bati nos crentes, então vamos apanhar um pouco lá do judeu, né? Do passado. Infelizmente, Jesus também questionou a liderança judaica nos seus dias e o chamou de hipócritas, né? Não que ser fariseu é hipócrita, mas a liderança na época mais assim atenuante era a classe dos fariseus. Mas não quer dizer que ser fariseu seja errado, não quer dizer que ser fariseu é hipócrita. Mas dentro do mundo cristão, quando se fala a palavra fariseu, a ideia que dá que a pessoa é um hipócrita. Mas está errado esse conceito. Eu peço a você, cristão, que apague essa ideia da cabeça, porque chamar alguém de fariseu é como você estivesse pegando as palavras de Jesus, que questionou um grupo, uma classe que era hipócrita. Não era todos, né? Não, porque bons fariseus havia, né? Alguns deles ajudaram Jesus. José de Arimateia ajudou Jesus, Nicodemos ajudou Jesus, né? Havia muitos judeus fariseus que ajudaram Jesus, tá bem? E é muito provável que Jesus também seguisse a linha de pensamento dos fariseus, que é uma espécie de pesquisa profunda da Torá, um grupo que Jesus possivelmente se familiarizava com seus pensamentos, tá bem? E até Jesus ele disse: faça o que os fariseus mandam, mas não faça como eles fazem. Então, Jesus reconhecia que a linha de pensamento dos fariseus não era errada, era correta, podia ser feita, podia ser praticada, mas não podia ser feita da forma como eles faziam, né? Eu vou mostrar o texto para você saber que isso aqui não só está em palavras. O próprio Jesus questionando, né, a atitude dos fariseus, né? Estamos aqui em Mateus capítulo 15, né? Veja as palavras que Jesus fala. Isso ocorreu antes da destruição do templo, né? E é bom entender que para Deus destruir o templo de Jerusalém é porque a coisa estava feia. A coisa estava feia. E foi alguns anos depois da reinauguração do templo ocorreu a destruição. Olha a catástrofe que foi aquele acontecimento. Então, mas aí,
A fúria de Deus com o templo não começou naquele ano da destruição. Já vinha cavalgando uns anos passados. E segundo a cronologia de Jesus, uns 30 a 40 anos na época que Jesus estava na terra, Jesus denunciou o problema espiritual dos seus dias. Ele disse, capítulo 15, acompanhe comigo, versículo 1. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgredi os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos para comer pão? Ele, porém, respondendo, lhes disse: por que transgredi também vós o mandamento de Deus pela vossa tradição? Ele chamou que existe a tradição dos anciões, dos mais velhos, a tradição. Existe os mandamentos de Deus. E Jesus chamou a atenção que essa classe desprezava os mandamentos de Deus, mas valorizava mais tradições como opções, né, acima da lei de Deus. Então esse foi um ponto que Jesus reclamou, né? Veja, não tem houve uma paralisação, não tem nada a ver com a nossa situação, né? Amém? Então Jesus chamou a atenção que eles desvalorizavam os mandamentos de Deus. Então aí você for ler o resto, vai ver que Jesus mostrou para ele um exemplo chamado Corban. Eu não vou entrar em detalhe aqui, né? Porque o mandamento principal de Deus, honra teu pai e tua mãe, eles abriram uma exceção que você poderia não honrar seu pai e sua mãe se você ofertasse tudo que tinha para a casa de Deus, e você não ia ter mais obrigação com este mandamento. Então isso aí para Jesus era um absurdo, mas para eles era possível, né? Porque a sua intelectualidade não deixava enxergar claramente as coisas. Amém? Então, irmãos, veja, há muitas coisas feitas que nos desvia do caminho do Senhor. Nós temos que tomar cuidado, ler com atenção, né? A questão do sábado, que eu sou um cristão, né? Eu sou um cristão, mas eu valorizo a palavra de Deus. Então eu sei que, por exemplo, a questão do sábado, eu já disse para os irmãos que há grupos de pessoas que encontram na Bíblia fontes para crer que temos que guardar o sábado. Tem cristãos que fazem isso. E também tem cristãos que dizem, não é necessário, porque Paulo disse, porque isso, aquilo, aquele outro. Essas conversas. Aí eu disse para os irmãos assim, tem que saber o que é o sábado. O que é o sábado? O sábado é uma lei que caduca? O sábado é uma lei antiquada? Por que foi criado o sábado? É substituível? Foi uma ordem de Moisés? Então, quando a gente começa a fazer essas perguntas, aí seus pés começam a dar para trás, ficam preocupados, com medo de que as tradições modernas de não guardar o sábado podem estar indo de contra a vontade de Deus. Então, é a vontade de Deus que o homem guarde o sábado, porque Deus tem esse interesse. Você quer que eu responda? Faça você a pesquisa e diga aqui nos seus comentários qual é a vontade de Deus quando ele institui o sábado. Aí você vai pegar algumas palavras de Paulo que nos coloca num desvaneio de que não é necessário, né? Então, muito cuidado, muito cuidado. O sábado deve ter sim uma importância grande. Eu sou cristão, mas eu não desrespeito a palavra de Deus em nada. Em nada, meu pastor. E quando falar do sábado, tome cuidado. Cuidado, porque quem foi que criou esse sábado? Foi o homem? Acho que foi o homem, eu passo até por cima. Mas se foi Deus, aí eu fico com o pé atrás. Vamos para 30 minutos de vídeo. Eu vou
criar uma continuação no outro vídeo. Dê um like aí, se tá gostando do assunto. O assunto vai esquentar agora no próximo etapa que eu vou gravar. Eu quero um like de você e dê seus comentários. Quero ouvir seus comentários, viu?